Passado já por 3 domingos sobre o Evangelho e seus desdobramentos. Não foram 3 domingos seguidos, porque nós tivemos programações especiais, mas em 3 domingos nós falamos sobre o Evangelho e seus desdobramentos. No primeiro domingo, nós falamos sobre um proprietário que contratou trabalhadores para a sua vinha. Isso foi em Mateus capítulo 20. No Evangelho de Mateus, capítulo 20. Depois, nós vimos em Lucas, capítulo 13, de 22 a 24, sobre a porta estreita e o caminho largo. E, finalmente, nós vimos em Mateus, capítulo 13, a chamada parábola do semeador, que alguns a têm como a parábola dos terrenos e não a parábola do semeador. E nesta oportunidade, ou nesta manhã, nós queremos olhar com os irmãos, dentro desse tema, o Evangelho e seu desdobramento, sobre a diferença entre dons e o fruto do Espírito. Que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito, e de maneira detalhada em 1 Coríntios capítulo 12, com relação aos dons. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos em nome de Jesus chegar na Tua presença, porque foi Ele quem abriu-nos o caminho de chegada ao Senhor através da oração. E assim o fazemos, ó Deus, para te agradecer a semana que tivemos, as vitórias, a superação dos problemas, das lutas. E agora, Pai, viemos aqui para estudarmos a Tua Palavra, para termos comunhão uns com os outros, e concede que esta manhã seja uma manhã de transformação, de mudança, de reconhecimento e de firmação da nossa parte com relação ao compromisso que temos contigo, como teus filhos, através da obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Que a tua palavra, então, possa ter guarida, profunda, incisiva no coração de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. Ao abordar esse assunto, esse tema, o Evangelho e seu desdobramento, a intenção é de que nós conheçamos o que de fato é assumir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo opera na nossa vida? Como é que deve ser o nosso comportamento a partir do momento em que nós entendemos que o Evangelho de Jesus nos salva, que o Evangelho de Jesus nos transforma, que o Evangelho de Jesus nos dá uma nova vida. Então, é para nós entendermos isso. Então, quando nós olhamos para Mateus capítulo 20, nós vimos que a salvação, ela é dada, porque a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus, ela é dada para pessoas em qualquer faixa etária da sua vida. Crianças, adolescentes, juniores, jovens, adultos de meia idade, terceira idade, já lá no final da vida. Então o Evangelho, ele é oferecido para pessoas em qualquer faixa etária da sua vida. Depois nós vimos que para a pessoa aceitar o Evangelho do Senhor Jesus, ela precisa compreender que a porta da entrada da salvação é estreita, o caminho é estreito. Não tem como a pessoa alcançar a salvação em Jesus Cristo se ela quiser entrar
por essa porta estreita com todo o fardo do seu pecado. Não tem como. Ela terá que abandonar os seus pecados ao aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ela deve entender que o caminho é estreito. É um caminho em que não é pavimentado, não é uma autopista. Não é. É um caminho acidentado que nós, durante a vida cristã, vamos passar por várias dificuldades, apesar de termos a garantia de que Jesus está conosco, que Jesus caminhará conosco durante toda essa jornada no caminho estreito. Mas se a pessoa não, ao ouvir o Evangelho, ela não optar entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito, ela vai continuar pelo caminho largo. E o texto vai mostrar para nós que o caminho estreito vai nos levar à salvação e o caminho largo vai nos levar à perdição, ao inferno. É o que a Bíblia nos mostra. Pois bem, aí nós vimos em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, que o semeador ele lança a semente. E a semente ela vai cair à beira do caminho, as aves dos céus vão lá e comem. Ela vai cair em terreno pedregoso, vai nascer, mas como não tem muita terra, logo essa plantinha morre. Ou a semente vai ser lançada, também cai no meio de espinhos. Os espinhos crescem muito mais rápido e vai sufocar a planta. Mas outra semente vai cair num terreno fértil, num terreno preparado. E essa semente vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. A Bíblia nos diz. Então, vai produzir. Então, nesta manhã, o que eu gostaria de olhar com os irmãos é com relação ao que acontece com o crente no Senhor Jesus após ele aceitar a Jesus, aceitar a salvação em Cristo Jesus. A primeira coisa que vai acontecer é que, não sei se a ordem é esta, mas o que vai acontecer na vida do crente no Senhor Jesus é que quando ele se converte a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai receber dons de Deus, capacitações que Deus vai lhe dar para ele desenvolver a obra do Evangelho, para ele poder testemunhar, para ele poder ser parceiro de Deus no desenvolvimento do Evangelho. Então, fomos salvos para podermos trabalhar através dos dons que Deus nos dá, para que outras pessoas sejam agregadas à igreja do Senhor Jesus. Então, toda pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela tem pelo menos um dom. Pode ter mais de um dom, mas pelo menos um. A pessoa tem. Ela nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não fiz nada no teu reino porque eu não tinha dom. A Bíblia nos diz que para uns Jesus vai dar um dom, para outros ele vai dar 5 dons, 3 dons, e para outros ele vai dar 5 dons. A Bíblia é clara com relação a isso. E o Senhor Deus, ao entregar o dom para cada pessoa que se converte, essa pessoa tem que trabalhar para multiplicar isso. Agora, se ela retém o dom para si, se ela não desenvolve esse dom, todos vão ter que prestar contas, mas a que não desenvolve o dom, ela vai sofrer as consequências quando ela chegar diante do trono de Jesus. Ela vai ser julgada. A Bíblia é claríssima com relação a isso. E a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 dons, ele trabalhou e no dia da prestação de contas ele apresentou 10 dons. 10. Aquele que ganhou 3, no dia da prestação de contas ele apareceu diante do Senhor e ele apresentou 6.
Aquele que recebeu um dom apenas, ele escondeu esse dom. E ao chegar diante do Senhor, o Senhor o chamou de mau e negligente servo. E o Senhor disse que aquilo que ele recebeu seria passado para outro, porque ele não trabalhou com aquele dom. Então, isso é coisa séria. E é o que muitas vezes nós não entendemos, ou por ignorância, porque nós não procuramos conhecer, ou porque nós simplesmente achamos que missionários, pastores, professores da IBD, aqueles que são da liderança estatutária da igreja, é que precisam trabalhar. Ele não. Ele só vem aos cultos da igreja, ele senta aqui, ele ouve uma boa música, ele ouve um bom estudo bíblico, uma boa pregação, ele vai embora. E leva a sua vida normal lá no mundo, como qualquer pessoa que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, essa é a pessoa que recebeu um dom apenas, mas não trabalhou com esse dom. Aqueles que receberam 5 ou 3, eles trabalharam e duplicaram. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, essa é a questão do dom. E aí, se você ainda não sabe onde se encontra, o texto clássico é 1 Coríntios capítulo 12. E eu só vou ler o primeiro versículo, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu só vou ler o primeiro versículo. 1 Coríntios capítulo 12. Nos diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então eu tenho certeza absoluta, pela palavra de Deus que nos foi lida agora, que nenhum crente é ignorante quanto aos dons espirituais. O Espírito Santo de Deus, que levou essa pessoa, o crente, a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele sabe sobre os dons. Ele não é ignorante. Por quê? Ele tem a Bíblia. O crente no Senhor Jesus deve ler a Bíblia. E a Bíblia vai falar sobre dons. Ele pode ser um preguiçoso. Alguém que não quer ler, apesar de saber ler. Então, ele é um analfabeto espiritual por conveniência. Mas ele tem Bíblia em casa. Ele tem Bíblia no celular. Ele tem acesso à internet. Que tem Bíblia na internet. Tem estudos na internet. Então, ele é alguém que, de fato, não quer se envolver. Por esse motivo, ele não faz questão de conhecer qual é o seu dom. Ou de exercitar aquilo que Deus coloca no seu coração na igreja do Senhor Jesus. Acho que isso deve ficar bem claro. Mas depois você pode ler capítulo 12 de 1 Coríntios, que vai tratar desse assunto. Então os dons são capacitações do Senhor que Ele dá às pessoas que se convertem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O fruto do Espírito Santo, ele demonstra se uma pessoa realmente é convertida ao Senhor Jesus, através da sua consagração ou da sua santidade. Então, os dons são consequências da salvação. Por outro lado, é verdade que o diabo, ele pode utilizar trigo, em outras palavras, pessoas que são membros da igreja, que não se converteram, que estão no nosso meio, a também ensinar na igreja, cantar na igreja, convidar pessoas para vir à igreja, a chamar os membros da igreja de irmão,
abraçar, apertar a mão. Ele faz tudo isso. Mas os dons não demonstram salvação. O que demonstra se a pessoa é convertida são ou é o fruto do Espírito Santo. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir falar comigo particularmente, que a gente pode conversar melhor sobre esse assunto. Então, como nós dissemos, o apóstolo Paulo trata detalhadamente sobre dons em 1 Coríntios capítulo 12, e há outros textos no Novo Testamento que também tratam dos dons espirituais. Aí voltamos a enfatizar que só que os dons espirituais não representam consagração, a santidade do crente. Somente o fruto do Espírito é que vai demonstrar se uma pessoa é verdadeiramente santa, consagrada, salva pelo Senhor Jesus. Então, o mais importante para nós não são os dons. E muita gente fica aí brigando para querer saber quais são os dons. Isso não é o mais importante. O mais importante é o fruto do Espírito. É você saber se o fruto do Espírito faz parte da sua vida. Se o fruto do Espírito é praticado por mim e por você na nossa vida diária. No lidar com a nossa esposa, no lidar com os nossos filhos, no lidar com os nossos empregados, no lidar com o nosso patrão, no lidar com os nossos amigos, no lidar com as nossas finanças, no lidar com as nossas amizades, no lidar com o nosso estudo. É aí que nós vamos saber se somos salvos ou não, se temos o fruto do Espírito ou não. É aí. Então, eu gostaria de ler com os irmãos, e vocês estão convidados a abrirem a Bíblia, em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 vai falar sobre a obra da carne e a obra do Espírito. A obra da carne é a pessoa querer fazer a sua própria vontade. É viver no pecado, no prazer do pecado, é fazer a sua própria vontade. É não se importar com o que Deus fala na sua palavra. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que está o fruto do Espírito e que nós vamos ler. Mas o capítulo, do versículo 16 até o versículo 26, vai falar sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. E no versículo 22, a Bíblia nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor. O primeiro aspecto do fruto do Espírito que eu preciso saber se o fruto do Espírito está na minha vida é amor. Eu amo a pessoa com quem eu me casei. Eu amo meus filhos. Eu amo meus irmãos em Cristo Jesus. Eu amo meu próximo, meus colegas de trabalho, de escola, as pessoas onde eu faço compra, pessoas com as quais eu negocio. Eu amo essas pessoas. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz que eu devo amar até os meus inimigos. Então, o primeiro aspecto que vai me levar a saber se eu sou convertido ou não é o amor. É o primeiro aspecto do fruto do Espírito. A Bíblia continua dizendo sobre o segundo aspecto, a alegria. O crente, o salvo pelo Senhor Jesus, precisa ser uma pessoa alegre. O salvo no Senhor Jesus não deve ser uma pessoa carrancuda. Não deve ser uma pessoa de cara fechada. Não deve ser uma pessoa que não tenha sorriso no rosto. Não deve ser uma pessoa que quando os outros olhem para ele, não consiga enxergar uma pessoa alegre. Mas ao vê-la, mesmo que ela não esteja sorrindo, vai ver alegria nessa pessoa. A Bíblia nos diz em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força.
A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a alegria, ela faz parte da pessoa salva no Senhor Jesus. É um dos aspectos do fruto do Espírito. E a pergunta é, você tem alegria? A alegria da salvação, que é transbordada através da sua vida? Aí o texto vai continuar dizendo, paz. Você é uma pessoa que vive em paz ou você é uma pessoa que vive ansiosa? Eu disse vive, porque o crente pode passar por ansiedade. Mas quando o crente percebe que a ansiedade vai tomar conta da sua vida, o que ele faz? Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, seja conhecido diante de Deus, através das orações, súplicas e ações de graça, os problemas que você está vivendo. E aí depois diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é que nós não podemos ser ansiosos, mas quando a ansiedade tomar conta, eu preciso voltar para Deus, entregar tudo nas mãos de Deus, e a paz de Deus voltará a reinar no meu coração. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Em outras palavras, paz não é quando tudo está bem. Paz independe das circunstâncias. A paz na vida do crente deve acontecer quando ele está com problemas financeiros, problemas de saúde, enfermidades, problemas com a esposa, com o marido, problemas com os filhos, problema no emprego. A paz deve reinar no seu coração. É isso que a Bíblia nos diz. A pergunta é, você tem paz? Ou você vive ansioso, direto? E a ansiedade toma conta do seu coração. E você começa a ser uma pessoa depressiva. Perde a alegria de viver. É isso que eu e você precisamos saber. Isso faz parte do fruto do Espírito. A Bíblia continua dizendo paciência. Isso não quer dizer que nós não podemos perder a paciência. Mas a paciência faz parte da vida da pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquela pessoa que ela é nervosa direto, que ela perde a calma a qualquer momento, qualquer coisinha tira ela do sério. Essa pessoa é paciente. Essa pessoa tem esse aspecto fruto do Espírito. Não está dizendo que ela não pode perder a paciência. Está dizendo que ela não pode ser uma pessoa impaciente a vida toda. Está dizendo que quando eu perco a paciência, eu reconheço que perdi a paciência, eu peço perdão para Deus e eu vou pedir perdão para aquela pessoa com quem eu fui impaciente. Se eu não fizer isso para Deus, e se eu não fizer isso para aquela pessoa com quem eu não tive paciência, e não vou lá pedir perdão, isso demonstra que eu não sou salvo. Eu preciso reconhecer isso. Aí a Bíblia continua dizendo, benignidade. Benignidade é o ato de eu praticar bondade. De eu fazer algo em benefício de outra pessoa. Não precisa ser dinheiro, porque de modo geral a gente pensa em dinheiro. Nem sempre é dinheiro. Às vezes é você ser bondoso, você dar uma palavra àquela pessoa que vai ajudá-la naquele momento difícil. É você ajudá-la em alguma área da vida dela. É você ajudar uma pessoa a atravessar a rua. É você estar dirigindo e lá tem a faixa de pedestre. Você para e diz para a pessoa que ela pode passar. Isso é bondade.
São nas pequenas coisas que nós demonstramos bondade. E às vezes nós achamos que bondade tem que enfiar a mão no bolso e ajudar a pessoa com muito dinheiro. Pode acontecer que seja isso também, mas não é só isso. Bondade. Agora, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu penso só em mim, se eu não penso nos outros, se eu não ajudo os outros, eu sou uma pessoa egoísta. E a Bíblia diz que egoísmo é pecado e é um dos pecados que leva a pessoa para o inferno. Então eu preciso lembrar disso. A Bíblia fala de bondade. Bondade é algo natural no crente. Ele é uma pessoa bondosa. Ele é uma pessoa que está aí para ajudar. Não precisa alguém dizer, ô irmão fulano de tal, você pode ajudar? Não, ele viu a necessidade, ele vai lá e ajuda. Ele faz isso. A pessoa bondosa não é aquela pessoa que se esconde quando precisa dele, mas é aquela pessoa disponível. Ela está aberta para poder ajudar. A pergunta é, isso acontece na sua vida? Você é uma pessoa bondosa? A Bíblia nos diz ainda que o outro aspecto do Espírito Santo é fidelidade. Fidelidade é uma pessoa fiel. É uma pessoa que quando alguém te procura e conta alguma coisa para você e diz para você, olha, eu gostaria que você não falasse isso para ninguém. Essa pessoa não conta nem para sua esposa, nem para o seu melhor amigo, nem para o seu esposo. Ele guarda. É uma pessoa fiel. É uma pessoa em quem a gente pode confiar. Não é uma pessoa fofoqueira, que quando alguém lhe diz alguma coisa, a língua dela está coçando, porque ela quer encontrar alguém para contar aquele segredo que lhe foi dito. Fidelidade faz parte do fruto do Espírito. A Bíblia nos diz. O que mais que a Bíblia nos diz aqui quanto ao fruto do Espírito? Amabilidade. É uma pessoa que ama. É uma pessoa que, não importa quem seja a pessoa, ela é amável. É aquela pessoa que todos gostam dela. Mas aquela pessoa que todos gostam dela, não é simplesmente porque ela passa a mão na cabeça de todo mundo. Gosta dela porque ela é uma pessoa sincera. Ela é uma pessoa que quando ela precisa falar algo que vai te ajudar em algo que você está errado, ela vai te chamar do lado e vai falar só para você. Meu irmão, olha, não haja dessa maneira. Não faça assim. Mesmo que você seja mal educado para com ela, o que você tem a ver com a minha vida? Mesmo que você seja uma pessoa mal educada, mas se ela te ama, ela vai ser amável para com você. É o outro aspecto do fruto do Espírito. E por fim, a Bíblia nos diz aqui sobre domínio próprio. Domínio próprio é aquela pessoa que ela não permite que a sua vontade seja colocada em primeiro lugar. É aquela pessoa que ela se controla. O Espírito Santo de Deus está nela e a controla. Ela até teria vontade de fazer ou de falar, mas ela entende que aquele não é o momento. Aquela hora, se ela agir dessa maneira, vai estragar tudo. E ela então se controla, ela tem domínio próprio. Ela tem domínio próprio na sua fala. Ela tem domínio próprio nas suas atitudes. Ela tem domínio próprio no que ela come. Ela tem domínio próprio no que ela bebe. Ela tem domínio próprio quanto ao seu sono. Ela tem domínio próprio quanto ao seu trabalho. Ela não trabalha além e nem a quem. É uma pessoa que tem domínio próprio. É uma pessoa que tem domínio próprio sobre os seus prazeres. Ela não vai permitir que os seus prazeres sejam satisfeitos de maneira errada. Ela vai ter domínio próprio. Então,
o que nós estamos olhando aqui é para que nós entendamos que o Evangelho tem os seus desdobramentos. O Evangelho salva pessoas em qualquer faixa etária. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade e pessoas lá no fim da sua vida. O Evangelho, ele leva as pessoas, deixa eu só acabar de lembrar aqui, ele leva as pessoas também a seguir pelo caminho estreito. A pessoa pode ser até tentada a querer andar pelo caminho largo e entrar pela porta larga, mas ela entra pela porta estreita e vai continuar andando pela porta estreita. Ela persevera, ela não abandona, ela vai até o fim. Essa pessoa também é aquela pessoa cuja semente caiu na boa terra, que vai produzir a 30 por 1, vai produzir a 50 por 1 e vai produzir a 100 por 1. Elas serão a pessoa que vai produzir fruto. A Bíblia diz isso. João capítulo 15 diz que essa pessoa vai produzir muitos frutos. A Bíblia nos diz. E por fim, nós olhamos nessa manhã o que é que a Bíblia quer dizer fruto. Não quer dizer dons, mas quer dizer o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Uma pessoa pode trabalhar muito na igreja, como eu conheci e conheço alguns que trabalharam muito na igreja, têm trabalhado muito na igreja, mas pelo fato de não ter o fruto do Espírito, ela acaba estragando tudo com a sua vida. Ela se torna um péssimo testemunho. E ela muitas vezes faz com que pessoas que vieram para a igreja, não estou dizendo que aceitaram o Evangelho, que aceitaram a Jesus, mas pessoas que vieram para a igreja acabam desencaminhando. Vai para o mundo, vai para os vícios, vai viver como alguém que nunca conheceu o Evangelho de Jesus. Por quê? Uma pessoa que ela desempenhou funções na igreja, e a igreja achou que ela era uma pessoa santa, uma pessoa santificada, mas a igreja, como o preletor de ontem à noite, os casais que não vieram perderam muito, o preletor que falou ontem aqui, na igreja, na reunião da igreja, aquele irmão, aquela irmã é uma santa. O pessoal aplaude ele. Esse camarada, essa mulher, ela faz a obra de Deus. Mas os vizinhos sabem se ela é crente ou não. Dentro de casa. Brigas, gritaria, xingamento. A vizinhança toda sabe. Talvez esteja aí uma das razões, porque muitos membros da igreja têm dificuldade de ganhar um seu vizinho para Jesus. Tem dificuldade para ganhar um seu colega de trabalho para Jesus. Tem dificuldade para ganhar um seu colega de escola para Jesus. Está aí. Aqui dentro é fácil mostrar que é salvo. É lá fora que nós temos que demonstrar que nós somos salvos. O fruto do Espírito vai ser vivido dentro de casa, na escola, no trabalho, entre os amigos. E vai atrair essas pessoas para Jesus. Mas se a nossa vida não atrai pessoas para Jesus, nós precisamos olhar se o fruto do Espírito faz parte da nossa vida. Precisamos reconhecer isso. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos entendido o que é o Evangelho e o desdobramento do Evangelho na nossa vida. Que você
Não chegue diante de Deus e diga: Senhor Deus, eu fui membro da igreja. Senhor Deus, eu não faltava nos cultos. O Senhor vai querer saber: que fruto você me apresenta? Que fruto? Se eu chegar com as mãos cheias, demonstrando os frutos, o Senhor vai dizer: bem-vindo, entre no meu reino. Mas se você chegar diante do Senhor Deus com as mãos vazias, sem apresentar o fruto do Espírito, que influenciou pessoas a conhecer a Jesus, que você investiu em vidas, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. É bom que eu e você pensemos seriamente nesse aspecto, a partir desse momento, se você ainda não pensou. Senhor Deus e Pai, aplique a Tua palavra ao coração de cada um de nós que veio aqui nesta manhã e aqueles que estão também participando conosco através da internet. Ó Deus, não nos deixe sermos enganados. Leva-nos, Senhor Deus, a deixar que o Evangelho do Senhor Jesus molde a nossa vida, transforme o nosso ser, seja demonstrado através das nossas ações pelo fruto do Espírito. E assim nós estaremos demonstrando que entendemos o Evangelho, entrando pela porta estreita e caminhando pelo caminho largo. E através de nós o fruto do Espírito será demonstrado. Ajuda-nos, pois, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Amém. Nosso intervalo, teremos o café missionário agora. Quando for 10 para as 10, retornamos para a nossa EBD, ou cada um vai para a sua classe, e 10 para as 10, então nós estaremos de volta. Que Deus nos abençoe.